Olá, pessoal, começando aí mais uma edição. Hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos conversar com o psicólogo e psicanalista Dr. Tiago Andrade. E o nosso tema de hoje, nós vamos conhecer um pouco dos desafios da saúde mental nos dias atuais. Tiago, primeiro, muito obrigado aí por você aceitar tomar um cafezinho comigo. Motivo de alegria recebê-lo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Leito, o convite, né, de estar aqui. É um lugar que todas as pessoas desejam estar, Que né, bom, que porque bom. é um lugar que constrói, né, que faz com que as pessoas possam eh, propagar os conhecimentos, né, isso é muito relevante. Então, me sinto muito honrado e feliz de estar aqui, né, diante de você, para que a gente possa trocar, né, essas ideias e essas experiências. Pois que venha mais vezes, viu? Cafezinho aqui, vem tomar um cafezinho. É motivo de um processo de continuidade. E o legal aqui é que, como você disse, sabe, a gente disseminar as informações, a gente partilhar, né. Que adianta os saberes de doutor Tiago, se acabar nele mesmo, Isso é verdade. né. Então, Isso é verdade. falávamos ainda há pouco em Freud, né, de que adiantava os conhecimentos de Freud se ele permanecesse exclusivamente com eles à época, né, Exatamente. não seria motivo de estudo dos psicólogos, Jamais. Nem tinha. Talvez não tivesse nem tão fortalecido como está hoje, né, a como questão está da hoje, né. saúde mental, né. Sim, sim. Os escritos de Freud, ele foram, assim, fundamentais para que a gente pudesse compreender mesmo, entender a evolução da psique humana. Isso foi Uhum. muito importante. Ele realmente é formidável. E se nós fizermos uma retrospectiva, rapaz, olha, lá no início do século, né, os estudos freudianos, né, trazendo aí para os dias atuais, seria coisas modernas à época, modernas hoje, né. Sim, sim, sim. Tudo que Freud estudou, Leite, eu acho interessante, porque tudo que ele falava é muito contemporâneo, né. E aí a gente vê aquilo que ele observava, aquilo que ele se dedicou, né, intensificou, se aprofundou. Hoje, quando você olha para uma criança, você vê Freud, né, os estudos freudianos. Quando você olha para um adulto, né, você vê Freud. Você olha para um casal, aí Você você vê vê, Freud. Aí é que você vê mesmo, né. é impressionante. As relações Hum, interpessoais, né, as relações sociais, elas estão realmente, assim, passando por um período de transformação, né. Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que realmente tudo aquilo que ele trazia nas suas ideias, né, nas suas convicções, investigando mesmo, pesquisando, realmente faz parte da vida da humanidade. à época, quiçá, louco, né, considerado louco, talvez, né, porque é comum um pensador à época, né, ser considerado, E né. romper com tudo aquilo que era Sim, tradicional, né. sim, Quando sim. ele rompe com aquela ideia que até então era a ideia real, só existia aquilo ali, era exclusivo, né. Sim, E aí, de sim. repente, chega um médico, o Freud, ele era médico neurologista, né, ele não era Hum, psiquiatra, e aí ele começa a trabalhar as questões, psíquicas, né, começa a investigar o sofrimento psíquico, né, a evolução do sujeito no quesito comportamental. Aí foi um choque, né, para a época. Mas Freud, ele foi um estudioso que ele sempre acreditou naquilo que ele investigava, né. o que as pessoas devem fazer hoje, Sim, né, sim. trazendo para os dias atuais, doutor Tiago, é exatamente essa questão.
nós devemos acreditar nos nossos objetivos. E eu estou me reportando nesse momento para as pessoas que não acreditam em si, sabe? Que sirva de exemplo para as pessoas para se demonstrar, de fato, que as oportunidades existem, os fatos existem, acredite em você, você é maior do que tudo. Me reportando aqui nos assiste nesse momento, né? Sim, sim. Isso já é exatamente para aquelas pessoas que olham para o chão, olham para um céu que tem estrelas e tem um céu maravilhoso, né? Sim, sim. E é interessante porque agora, essa época que a gente está vivendo, Leita, é uma época de muito desafio, né? Nós estamos vivendo uma era de adoecimento emocional muito grande, né? E a gente vai trabalhar isso de uma forma bem realista, sabe? Eu sempre costumo falar, como professor também universitário, também professor que forma psicanalistas aqui na região, a gente não pode fugir do que é real, né? Colocar os Uhum. pés no chão e compreender que as pessoas estão doentes, né? Sim. E esse adoecimento, ele tem acontecido por diversas formas, né? A forma de como as pessoas estão sendo colocadas, inseridas na sociedade, a forma de como as famílias estão construindo seus processos emocionais, como é que elas estão vivendo a sua afetividade. A forma, eu me recordo que ainda criança, eu fazia parte do coral de Ivane Cabral, né, lá no Crato. E tinha uma música que ela até me colocou para fazer solo, que era o futuro do mundo, né? Então, eu já ouvia na infância que eu era o futuro do mundo, né? Que a criança era o futuro do mundo, né? E aí a gente tem que começar a pensar como é que a gente vai construir esse futuro, né? Como é que a gente vai trabalhar essas crianças, né? Então, se há uns anos atrás eu era criança e eu já tinha essa responsabilidade, né, de ser o futuro do mundo, eu fico olhando para as crianças de hoje, no mundo Uhum. de hoje, né, no processo de educação, no processo da troca de afeto, nos dias de E é hoje. rápido, viu? E é É rápido, passa rápido, muito é muito rápido, rápido. né. Então, assim, a gente fica esperando um futuro, só que a gente esquece que para poder construir o futuro, a gente precisa pavimentar o presente, né. E aí, Exatamente. assim, às vezes um presente mal vivido, mal experienciado, né, sem afetividade, sem a compreensão do nosso lugar no mundo, né, constrói um futuro realmente frustrante, né. Nosso futuro depende do nosso presente, né? Sim, sim. O que é que nós estamos fazendo hoje, né? Porque o futuro é amanhã. O futuro é amanhã. É amanhã, né. Eu estou hoje aqui contigo, mas o meu futuro é amanhã. O que eu vou viver amanhã também é a construção do meu hoje, a minha vivência de hoje. Porque as pessoas acham que é um lugar, né, como a felicidade, né, a Estou indo felicidade. para Estou lá, indo né? para lá. Se você disser: "Vamos para Fortaleza", eu sei os caminhos que chegam até Fortaleza. Eu posso ir aqui pela CE, né, Rodovia Padre Cícero, posso ir pela BR-116, posso ir pela famosa Estrada do Algodão. Hum. E se eu quiser demorar mais na viagem, eu posso ir por Pernambuco, posso ir por Campos Sales, né? Sim. E aí eu sei onde eu vou chegar, né? Que é um lugar. Que é um lugar. Já a felicidade não. A felicidade é uma vivência presente. É uma construção do aqui e agora. E ela está dentro de cada ser, né? Sim. Por isso que o próprio Freud colocava, né? Que cabe a cada um, né, individualmente, construir a felicidade, ser feliz. Então as pessoas às vezes elas atribuem felicidade àquilo que realmente não é verídico, né? Ou seja, não consegue enxergar, na Não consegue verdade, né? enxergar, E não porque aceita. é uma construção, né? Então, assim, eu não posso esperar que um dia ser feliz. Eu tenho que ser feliz agora, aqui e agora, né? E dar os passos responsáveis, dar passos fidedignos para que eu possa conseguir atingir esse objetivo. Tudo isso nós enxergamos como desafios, porque o futuro, apesar de ser amanhã, ele é escuro, ele é abstrato, ele é invisível, Sim, sim, né? Eu posso imaginar, mas eu não posso mensurar até que ponto o futuro vai estar amanhã. Eu posso estar com ele, talvez isso, né? sim, sim. E é interessante porque se a gente não tiver dentro dessa perspectiva, a gente não vai conseguir, né? E o mais interessante é que tem pessoas que não estão se permitindo, né, a enxergar esse ponto de partida. O ponto de partida é esse, que a jornada de 1000 passos começa com o primeiro. Então, primeiro, Então, às vezes, a gente não consegue dar o primeiro passo. Mas aí você coloca como a gente não consegue. Em alguns aspectos, tem toda uma questão de
crenças limitantes, né? Nós vamos encontrar pessoas com crenças limitantes. Vamos encontrar também situações em que não houve naquele ambiente, talvez, uma oportunidade de vivenciar isso, né? O processo de autossabotagem. Mas olha, só aproveitando a deixa, eu te pergunto, o fato de eu não ter a oportunidade aqui nesse ambiente agora, entre nós aqui, mas a minha responsabilidade não é buscar? E é isso aí que a gente fica pensando, né? Como é que essa responsabilidade é construída? Então, tem pessoas que não têm esse senso de responsabilidade porque a elas não foi dado um caminho para que isso fosse Aí permitido. voltamos aí para a criança, né? Exatamente. Então, assim, como é que eu quero que o mundo seja melhor? Como é que eu quero que as pessoas elas despertem para essa responsabilidade? Se lá na primeira infância, né, eu simplesmente não dou apoio. Quem é que tem que dar o apoio? O pai e a mãe, aqueles que estão ali ao seu redor, né? Ou aqueles que cumprem esse papel, né, também. E aí, na formação de personalidade da criança, de 0 a 8 anos, essa criança ela tem que ser amada, ela tem que ser cuidada, né? Ela precisa também do limite, né? Que o próprio Freud falava sobre o limite, né? E aí, às vezes, nessa ilusão que as pessoas têm sobre até mesmo o afeto, sobre o amor, elas acham que, sendo permissivas com as crianças, né, elas vão ter o amor delas, né, e não vão perder esse amor. E aí o que é que acontece? Essa criança ela cresce de toda forma ou super protegida ou desprotegida, né? As Porque duas formas estão as erradas, né? duas formas estão. Então tudo, Leite, tem que ser no equilíbrio, né? Para que eu possa construir um caminho de felicidade, para que eu possa fazer com que as pessoas elas entendam esse percurso, eu preciso estar com elas ali. E falta isso, é que em alguns momentos, como agora a gente vivenciou nos últimos 5 anos para cá, nós tivemos a pandemia, que foi um divisor de água, né? Nós temos aí também o acesso à tecnologia, um acesso facilitado. Não que a tecnologia seja ruim, jamais, né? Mas como tudo, né? Eu me lembro também na infância que dizia assim, tudo demais é veneno, né? Tudo demais. Então, o que é que Freud fala, inclusive, em relação à doença? Né? O que é a doença em Freud? Ele diz, olha, a doença, que é o pathos, né? É o excesso. Então, tudo que, que a gente tem em excesso É doença. é adoecedor. E talvez seja isso, o excesso de afeto e proteção, o excesso de desafeto, o excesso de ausência, o excesso de presença, né? Então, é esse ponto de Aí equilíbrio. cria-se um novo ponto de equilíbrio. E o que é excesso? Porque o que é para mim não é para você. Sim, Não é uma tênue ali, é uma linha tem uma tênue. tem uma linha ali muito delicada, porque o que é doce para mim, para você é salgado. Sim, Né? O que é brilhoso para mim, para você é escuro e vice-versa. Né? Então, as definições dos títulos que nós que atribuímos, cores, isso aqui é branco, quem disse que isso aqui é branco? Quem disse que isso aqui é café com leite ou marrom, isso é preto? Quem disse? Né? sim, sim. Então são pequenos detalhes que nós atribuímos e de repente nós atribuímos também nesse exemplo aí quando ele citou, que o excesso, né? A doença está no excesso. Sim, Tudo que é demais, né? porque nós precisamos ter a dose certa, né? Mas quando é a dose certa? É Esse é o esse, é esse questionamento. o ponto, né? Quando é a dose certa. A dose. E aí quando é que está no equilíbrio, né? Então, assim, às vezes a gente vê situações em que as pessoas elas dão de menos. O que é Sim. dar de menos? É não dar aquilo que o sujeito precisa para viver, né? E tem gente que dá em excesso, dá demais, né? E aí dá mais do que aquilo que a pessoa precisa para sobreviver. E causa um E adoecimento. causa o adoecimento. E o que não deu também causa Causa um o adoecimento. adoecimento. É Então, impressionante. então tudo no equilíbrio, né? Se as pessoas compreendessem a razão, né, de estarmos sempre ligados a esse ponto de equilíbrio, né? Então, assim, se eu tenho que dar 3 não, eu preciso dar esses não. Agora, se eu tenho que dar 3 nãos e 3 sims, mas eu dou 6 sims
e aí de quebra não dou os 3 não, então eu estou adoecendo as pessoas, né. Então tá, Então, eu tenho o pacto, eu tenho a contribuição do adoecimento, né? sim, sim. Né. E aí nós temos várias questões, nós temos a história de vida do sujeito, né. Nas doenças agora, as psicopatologias, né, atuais, a gente encontra muito um contexto, né. Talvez não seja só o fator emocional, obviamente tem as questões genéticas, né, a predisposição genética, o ambiente, né, as condições também econômicas, isso corrobora muito para algumas questões. Mas aí se nós buscarmos entender que é necessário fazer esse pensamento, né, de que é necessário trabalhar no equilíbrio, no ponto de equilíbrio, a gente consegue ser menos intolerante, a gente consegue ser menos raivoso, né, E adoecer menos, né? e adoecer menos. Gente, eu estou conversando com o psicanalista e psicólogo Dr. Tiago Andrade aqui no programa Café com Leite. Eu tenho a honra de ouvi-lo com a sua sapiência, tão belas informações acerca dos desafios da saúde mental no adoecimento, nos dias atuais, né? Doutor Tiago, vamos beber água? São Geraldo, Sim, por sim, favor. O senhor aceita um cafezinho? com toda certeza. Sou Por fã número 1 de gentileza, olha, café. aí, a produção preparou um cafezinho especial para nós aqui. Muito bom. Quer conhecer um pouco mais sobre os desafios da saúde mental nos dias atuais com o nosso convidado, doutor Tiago Andrade? É simples, você fica ligado, que nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Gente, olha, a alegria de estar ao seu lado é sempre muito bom, tá? Então, portanto, eu peço aqui nesse momento, como sempre peço em todos os programas, que você disseminar informações, você divulgar os meios de comunicação aí nas suas redes sociais, as televisões aqui do Cariri, né, a TV Café com Leite, a TV Verde Vale, a TV Cariri, que é na BrisaNet, né? Você divulgar os meios, os rádios, as rádios aqui da nossa região, Juazeiro, Crato, Barbalha, Cariri, Açu, Missão Velha. Nós temos emissoras muito importantes que você pode divulgar aí nas suas redes sociais. Afinal de contas, a troca, essa troca dessas informações, dessas publicações, eu acho que isso contribui bastante. Então, porque aqui nós só temos a nata. Aqui, pelo menos no Café com Leite, meu amigo, é escolhida a dedo para vir conversar com a gente. Com o objetivo de lhe manter atualizado, bem informado. Você ter o orgulho de ficar à frente da TV por 1 hora nos acompanhando. Tá? Então, eu fico feliz com a sua companhia. Meu convidado de hoje, ele é psicólogo, é psicanalista, eu converso com o Dr. Tiago Andrade. E o nosso tema de hoje, os desafios da saúde mental nos dias atuais. Doutor Tiago, falávamos no bloco anterior, e esse tema, desafios da saúde mental, nós temos causas, nós temos fatores que provocam, né? Nós temos, você falou até recentemente tivemos a pandemia, diga-se de passagem, tema, um fato exclusivo, né? A última foi lá na época de Freud mesmo, né? Por lá, por 1920, por lá. Então, assim, mas encontrar fatores que provoquem, né, problemas de saúde mental não precisa apenas de uma pandemia. Precisa talvez, como o senhor citou no bloco anterior, essa questão do excesso ou da falta, da ausência do apoio. Isso aí são fatores indutores a problemas de saúde mental? É interessante, Leite, essa sua fala, porque assim, a saúde mental, ela sempre, digamos assim, que ela sempre esteve
um plano secundário, né, em muitas Hum, coisas, hum, né, é uma questão mesmo de realidade, a gente não pode esconder, né. Inclusive isso tanto nas famílias, né, como também na época, a própria saúde como um todo, né. Só que os tempos foram mudando, né, os tempos foram passando, e os conceitos também eles foram sendo modificados. tipo, eu não vou no psicólogo que eu não sou doido, né? Eu não vou Exatamente, no as psiquiatra que eu não crenças, sou né. louco. Porque exatamente na época, né, se atribuía muito isso Hum, à questão de loucura, né, que é tratado de uma forma pejorativa, né, ao longo do tempo. Obviamente que existem questões, estruturais, né, que nós, tanto psicólogos como psicanalistas estudam muito sobre essa questão da estrutura psíquica, né, hum, que nós temos os neuróticos, os psicóticos e os perversos, né. Dentro dessa conjuntura de saúde mental, a gente vê muito falando sobre a política de saúde mental voltada diretamente só para os psicóticos, né? Que são aqueles pacientes que esquizofrênicos, né? Que vão para buscar tratamento, né, aliás, são levados para fazer o tratamento, né? No CAPS, né? Mas isso foi também sendo transformado ao longo do tempo, né? Hoje a saúde mental ela não está voltada exclusivamente para a esquizofrenia, né, para a psicose, não. Nós temos hoje vários transtornos, né, que são, requer realmente uma dedicação, né, que são presentes, então a gente tem que começar a trabalhar sobre isso, a dar atenção hum. devida, inclusive em todas as esferas, né, a familiar, social, a gente tem que entender isso. Então, estar ligado à saúde mental é estar ligado à promoção de saúde e também à prevenção, né. Me chamou a atenção, só te interrompendo, o seguinte, eu tendo uma terapia nessa linha que você está falando aí, um ato contínuo de uma terapia, eu evito, por exemplo, doenças patológicas? Estou passível, não necessariamente, mas eu estou passível de evitar doenças patológicas? É uma conjuntura, né. Hum, Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem o meu tratamento de psicoterapia, né, estou fazendo independente de qualquer contexto, de qualquer vivência, a tendência é que os eventos que acontecem do dia a dia das relações, de uma frustração, de uma decepção, né, você vai estar mais fortalecido para poder lidar com isso, né. Não é uma mágica, né, não. Agora se tem questões psicopatológicas que têm um viés, hormonal, né, como por exemplo a depressão. Então o sujeito que tem depressão, ele precisa de um acompanhamento especializado, ele precisa estar, né, certo. tanto com a medicação, porque a medicação ela vai aumentar os hormônios, né, como também a psicoterapia, né. Então, assim, não é que a gente não vai ter, né, Hum, a gente vai estar mais maduro, né, e mais fortalecido para lidar com uma eventualidade dessa, como por exemplo um transtorno de ansiedade, que é um dos transtornos que mais crescem no mundo, né. Inclusive fica sempre aquela disputa, né, entre aspas, qual é a doença do século? É a depressão ou é a ansiedade, né. Quando na do verdade ela século, do diga-se de século. passagem, né? Então elas estão intimamente ligadas, né. Hum, Então eu no processo de psicoterapia, né, eu vou estar fortalecido para lidar com essas eventualidades, né. hum, Então assim, terão questões, por exemplo, genéticas. hum, O sujeito que tem já um histórico familiar com predisposição à depressão, ele pode ter e pode não ter, né. certo. Então o que é que ele vai fazer com isso, se de repente ele chegar a ser diagnosticado com a depressão? Mas ele também pode não ser. Mas por estar fazendo um trabalho, psicológico, né, por estar ali trabalhando, né, sempre buscando esse bem-estar, emocional, então ele vai estar mais fortalecido para que possa lidar com essas questões dolorosas. Mas olha, veja só, eu compreendo o que você está falando, mas eu me reporto, assim, à sensibilidade das pessoas nos dias atuais. Por exemplo, se alguém passa e você diz que essa pessoa, vou exagerar, é feia, é motivo de uma depressão, é um motivo de um problema psicossomático qualquer aí que leva aquela pessoa a, sei lá, a se voltar para o seu mundo e tal. Vou mais longe.
qualquer ato cometido no trabalho, por exemplo, as pessoas desenvolvem um trabalho e a empresa, os seus gestores não podem dizer que você está errado, porque se você disser, é motivo de um processo depressivo daquela pessoa, que pode acarretar um adoecimento mental e, consequentemente, uma demanda contra a empresa por uma palavra que foi dita. Eu penso diferente, sabe? Eu fui ser contador por um desafio quando à época, eh, a minha patroa olhou para mim e disse que eu tinha a letra muito feia, queria trabalhar numa mesa daquela e a minha patroa disse que eu tinha uma letra muito feia, e o serviço que eu fazia de limpeza e de higienização do ambiente de trabalho era muito bom. Eu digo: só tem uma alternativa, eu vou ser contador, e se eu faço esse serviço bem feito, eu vou triplicar. Meu amigo, era você entrando e eu passando um pano no chão, limpando. Meu sapato tá sujo, eu digo: "O senhor pode sujar que eu estou aqui é para limpar". Então, assim, o chão passou a brilhar mais, porque eu passei a fazer melhor, porque eu recebi aquilo como um desafio, sabe, e aquele desafio eu extraí o que é a essência construtiva daquilo. Se ela disse que eu fazia aquilo bem feito, eu digo: "Eu não es se eu não dei 50% do meu eu, e ela está dizendo que está bem feito, ela vai ver agora". Aí eu passei a dar 70%, porque eu não conseguia chegar nos 100. Fazer bem feito. Mas hoje, se você falar qualquer coisa, é motivo das pessoas caírem num processo de ansiedade, de depressão, se magoar diante da sua própria incapacidade. Seria sua incapacidade? Não, mas da sua aceitação naquelas palavras. Então eu sempre digo, extrai a essência construtiva, favorável das palavras das pessoas. É, Um comentário à parte sim, aqui. sim. Mas isso que você está falando é interessante porque, assim, Freud colocava muito essa questão, que não importa aquilo que você fala, mas como você fala, né? Uhum. Tem 3 pontos que eu acredito que nessa sua fala a gente poderia aqui refletir um pouco, que é exatamente essa questão de entender que as pessoas elas têm as suas impotências, né? Uhum. As suas incapacidades. E, Uhum. obviamente, em algum momento da construção da sua infância, isso foi evidenciado. Tá lá, é Certo, traumático, né? certo. E aí, de repente, essa criança se torna um adulto, né? E Traz aquilo traz consigo. aquilo. E sempre ela vai tentar buscar uma autoafirmação. Ela precisa mostrar para ela mesma e até mesmo para as pessoas que ela é capaz, né? E aí o que é que acontece com essa pessoa? Quando ela encontra alguém que aciona, né, esse O gatilho, gatilho. então para ela é sofrimento. Porque ela teve, vê só, Leite, Freud falava sobre a questão das neuroses, né? O que é a neurose? A neurose é todo e qualquer material reprimido no inconsciente, oriundo da nossa infância. Então, muitas coisas que nós vivenciamos lá no ventre materno, até 8 anos de idade, é conteúdo que vai trazer lá na frente Consequências. consequências. E consequências positivas e consequências negativas, né? A gente tem que entender também que as consequências não é só negativo, é positivo também. É porque a gente só enxerga a A negativa, né? gente, nós somos treinados para isso, Nada, né? é Nós somos verdade. treinados para isso, né? Eu pergunto, eu chego lá no Crato, né? Que eu sou cratense. Um beijo para minha amada terra, Não, e Crato, tem que mandar um né? abraço pro Crato. Rapaz, você não faz ideia da audiência do nosso programa no Crato. Pois é Impressionante, um viu? pessoal muito bom, ama aquela terra. E assim, é, você chega e pergunta, olha, o que é que a gente pode fazer para mudar essa realidade, né? Como é que eu vou trabalhar isso? Então, eu posso dizer qualquer coisa sobre determinada situação com alguém, né? Hum, E a forma de como eu falo com ela vai despertar esse gatilho, né? Então, é ali que se constrói tanto a personalidade do sujeito, como também as suas frustrações, as suas decepções. Ah, toda vez que a gente pergunta qual o contrário de amor, aí numa sala de aula, num auditório, em algum lugar, o pessoal diz, é o ódio, né? Mas não. O contrário, o inverso de amor
é a rejeição. Freud mesmo dizia que amor e ódio andam juntos, né? E se você for ver, é verdade, né? Você tá ali, por exemplo, nas relações conjugais, você chega, tá ali, tem uma discussão e tudo, tal, mas daqui a pouco tá o maior amor do mundo. O filho, né? Às vezes uma discussão com a filha e tal, mas aí de repente tudo se ajeita. Então, aquela relação de amor, né? De sentimento e de ódio, eles estão interligados, mas um não destrói o outro. Pelo contrário, faz com que aquele sujeito amadureça, né? Verdade, tem Naquele sentido, ponto, é. né? E É quando engraçado, a gente não olha a gente isso, não né? olha, e quando você rejeita, aí dói, né? Dói muito, né? O fato de rejeitar. Então, talvez seja isso, né? Que as pessoas não estão mais sendo treinadas, né? E orientadas para aceitar um direcionamento, Até para porque o emissor não conhece. não conhecem. Se eu não conheço, eu disse algo pensando que estava construindo. Sim, Entretanto, eu estava destruindo, né? exatamente. Por isso que eu também sempre compreendi que não existe a crítica construtiva. Né? Vou fazer uma crítica construtiva, né? É só crítica. É só crítica. E toda vez que alguém critica a gente de alguma forma, ela dói. Ela Sempre. dói, mesmo que depois ela nos faça parar um pouco e pensar e refletir e dizer, rapaz, aquela pessoa tem razão. Mas na hora que chegou até os meus ouvidos, doeu, né? Desse jeito, E às é. vezes tem até uma reatividade, né? Por isso que o Lacan, ele trazia muito essa questão do desejo, né? Que nós somos seres do desejo, que nós estamos desejando a cada momento, mas também nós somos seres da falta, né? Falta muita coisa para. Por isso que eu desejo. Por isso que eu desejo, né? Então eu desejo, realizo meu desejo, daqui a pouco estou desejando de novo. Então nós somos seres do desejo e seres da falta, né? Ele é psicanalista, ele é psicólogo, conversa com o Dr. Tiago Andrade aqui no programa Café com Leite, falando sobre os desafios da saúde mental nos dias atuais. Dr. Tiago, vamos beber mais água? Vamos, Por favor. bom demais. E a produção se preocupa com o nosso cafezinho, isso é muito bom, viu? Por Bom, favor. um aguinho, um café. O café Olha, tem que vim aqui não fazer. tomar café com leite. Olha, eu sou atrevido aqui, viu? Mostra aqui, câmera, ó. As pessoas perguntam na rua se tem café, viu? Eu vou derramar aqui um pouquinho para o povo ver, ó. Tem café, gente, aqui, ó, tá vendo? Ó? Vou melar tudo aqui que vai dar trabalho à produção. Cafezinho aqui maravilhoso, olha. É só para dar uma satisfação, viu, doutor Tiago? Muito O bom povo mesmo. pergunta. Boa pergunta, né? Agora o sabor tem que vir aqui, né? Que a televisão não transmite, não. Acho que é cenográfico, né? A gente volta já. Muito bom. Terceiro bloco, né? Café com leite, muitas informações, né? Desafios da saúde mental nos dias atuais, com o nosso convidado, psicólogo e psicanalista, Dr. Tiago Andrade, aqui no programa Café com Leite, a quem eu peço permissão, porque, olha, eu vou te falar uma coisa, isso aqui é a minha boneca, meu coração aqui, olha, eu adoro Café com Leite em revista. Maravilhosa, né? Olha que capa linda. Você der uma voltinha nesse teleférico aqui, e você que conhece do Rio de Janeiro, tenho certeza, isso aqui é melhor, viu? Olha aqui no verso, ó. Olha as parceiras aqui, ó. TV Verde Vale, TV Café com Leite. Agora, no conteúdo que você deve fazer essa revista de cabeceira, não tem um livro de cabeceira? Pronto, faça essa revista aqui. Aqui nós temos várias matérias, inclusive de saúde, nós temos algumas até de inteligência artificial, né, de empreendedorismo, de direito, né, de esporte, algumas matérias interessantes, de história aqui, sobre a história da aviação, nós temos aqui também. E ela foi feita para você. Portanto, pegue o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, do centro de Juazeiro do Norte, ou mande uma mensagem aí para as nossas redes sociais e a nossa produção vai enviar para você, sem nenhum custo, gente. É feita com carinho, de coração, é sua. A sua tá com a produção. Essa daqui é do meu convidado aqui, doutor Tiago, viu? Doutor AP, pedi permissão só para lhe mostrar. Vou deixar aqui, senão você quer, tá bom? Doutor Tiago,
Temas como esse nos chamam muita atenção. Temas quando envolve a saúde de um modo geral, isso é muito comum nos chamar a atenção, que nada na saúde, ao meu ponto de vista, o senhor me corrija, eu aceito, é que é possível cuidar de forma assim mais especial ainda, sem a mão do poder público, né? Eu acho que o poder público tem a sua essencialidade, tem a sua, eu diria, a sua necessidade de estar inserido, até porque é um princípio constitucional do direito à saúde, as pessoas precisam ter. E nessa nossa linha, desse nosso diálogo, que desafios são tantos e vão existir sempre, desde a época de Freud, quem sabe até antes, né? É, os desafios também nos tratamentos, né? Porque essas pessoas que são acometidas de doenças, mesmo que psicossomáticas, elas precisam ter cuidados, né? Contínuos. Esses tratamentos são fáceis, são acessíveis, o poder público contribui. Como é que isso está acontecendo nos dias atuais? É interessante sua colocação, Leite, porque assim, nós vivemos realmente esse desafio, né? De construir um processo de saúde mental satisfatório em todos os lugares, né? Obviamente que vai ter algumas psicopatologias que não necessariamente sejam voltadas para aquela questão do atendimento do serviço público, né? Mas aí quando nós falamos em saúde mental no serviço público, a gente vê que precisa de uma atenção especial, né? Para isso foi criado, né, o CAPS, né? E o CAPS, tanto o Ah, o CAPS, CAPS tem essa é, função. sim, o CAPS infantil, né? O CAPS AD, que trabalha com álcool e drogas, né? E o CAPS 3, né? Que eles chamam T3, e que eles têm essa missão, né, de fazer esse trabalho de acompanhamento desses pacientes. Hum, Trabalho de psicólogo, né? Com a enfermagem, com a psiquiatria, né? Então, são muitos os desafios, né? E um deles passa muito pela questão do investimento, né? O investimento ele precisa ser feito urgentemente, né? Com uma estrutura adequada para que esse o trabalho que temos não é aconteça. adequado? É uma realidade, eu já tive agora fazendo as pesquisas, é uma realidade que deixa muito a desejar na região como um todo. Por quê? A gente não pode dizer de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade. É porque ao longo do tempo, a própria saúde mental no Brasil ela foi negligenciada nesse aspecto, né? Por falta de políticas públicas voltadas para a saúde mental, por falta de investimento, né? E isso Não pode faz... ser de uma hora para outra, né? Não, não. E aí, assim, esse período, que é o período de entendimento da funcionalidade desses equipamentos, né? Eles precisam, de fato, ter uma atenção especial. Poxa vida, eu tô aqui conversando contigo. Daqui a pouco eu posso, dentro de uma conjuntura que eu não sei qual pode ser, ter um surto, né? E nesse surto, eu não voltar mais para o campo da neurose, ficar na psicose. Aí eu vou precisar de um equipamento. Se eu chego no equipamento e eu não tenho um atendimento de qualidade, como é que eu vou ter um bem-estar? Né? Porque aquele paciente, obviamente, que no serviço de CAPS hoje, recebe pacientes que estão com transtorno de ansiedade, mas são neuróticos. Recebe pacientes que estão com depressão, mas são neuróticos. Mas os esquizofrênicos, que necessitam de uma atenção ainda mais especializada. Então nós precisamos o quê? Valorizar os profissionais da área, né? Precisamos... Porque é multidisciplinar, são vários profissionais, né? Sim, sim, nós temos profissionais de educação física, nós temos enfermeiros, né? Temos assistente social, o psiquiatra, né? O psicólogo, é, uma equipe toda preparada, né? Ou que deveria estar preparada. Às vezes o profissional ele tem até a boa vontade de fazer, mas se ele não tem a estrutura necessária, ele não vai conseguir desempenhar a sua Sim. função, né? Então, assim, falar em adoecimento emocional, né, é interessante que no início do nosso diálogo nós falamos muito sobre a questão da promoção de saúde emocional, saúde mental e a prevenção. E agora nós estamos falando de tratamento. E quando a gente vai para o tratamento, né, já está
no ponto Não deveria ter máximo, chegado, não né? deveria ter chegado, né? Agora a gente sabe que pode chegar por questões, como falei no início, Se o cuidado lá na base tivesse acontecido, talvez eu faço como o outro, né, abre a boiada, né, a boiada seria menor no final aqui, né. certamente a gente teria menos pessoas Com adoecidas, certeza, né. é. Então assim, lógico que isso é uma responsabilidade coletiva. Sim, Então, por sim. exemplo, se eu não faço uma atividade física, se eu não faço uma leitura, Estou se contribuindo eu estou para estar contribuindo para naquela se eu não for para fazer um passeio, se eu não valorizo os pequenos momentos com os amigos, com a família, então emocionalmente eu não vou estar bem, né. uhum, Mas se eu já tenho uma predisposição, por exemplo, já tenho uma herança na minha família, digamos que tenha pessoas esquizofrênicas, né, hum. isso pode acontecer. Então, assim, se acontecer, né, trabalhar para não acontecer, mas se acontecer, ter um serviço de qualidade, porque, assim, o serviço privado ainda é, né, novo nessa história, nesse percurso, quem atende mais é o serviço público, né. Então, tem que fazer o investimento necessário para que essas pessoas elas possam estar, eh, bem consigo mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor. Mas eu gostei de algo interessante quando você disse assim, que nós não podemos apenas apontar o poder público, porque se nós não damos a nossa contribuição, no quesito de nos cuidarmos para evitar chegar lá, Sim, sim. já é um grande E é o passo, grande né. passo. E assim, não sabe, Leite, eu tô impactado, assim, eu estudo muito sobre a humanidade, até porque também eu sou professor, mas eu fico cada vez mais impactado com a forma individualista como as pessoas estão vivendo. Então, por exemplo, a gente, tanto nas ruas de Juazeiro, na rua do Crato, Barbalha, em qualquer lugar, hoje a gente vê uma pessoa que é esquizofrênica, né, tem transtornos mentais, né, e de repente a gente trata com descaso, faz de conta que não está vendo, né, ou então tenta evitar. E há algumas situações, né, de pessoas que nem compreendem que aquela pessoa ela não está tendo a racionalidade do que ela está fazendo. E aí, de repente, agride essas pessoas, né? Então, assim, a intolerância que a gente está vivendo, né, a insensibilidade, né? Então, isso a gente tem que começar a trabalhar mesmo de uma forma realista, de uma forma que nós precisamos modificar esse comportamento, né? Que não é o adoecimento só daquele sujeito, mas o nosso próprio adoecimento, né? Então, assim, Sim. tem sido muito O complicado não nesse ponto. cuidado com aquela pessoa esquizofrênica já sou eu que estou precisando do cuidado, não é ele, né. Exatamente, porque assim, ele é um sujeito, né, um ser que precisa de acolhimento. Então se eu na minha vaidade, né, o que faz a gente, assim, ficar ainda mais o que é adoecedor é a vaidade humana, né. As pessoas estão muito vaidosas, né, e agora também na era social, da rede social, é uma vaidade muito grande, né, as pessoas estão cada vez mais Impressionante, viu. antigamente a gente via um acidente, todo mundo corria para socorrer. Agora não, a primeira coisa que faz é pegar o celular para filmar, para postar, É, para depois vai viralizar, fazer o socorro. depois é que vai fazer socorro. E tem uns que nem Até porque a fazem. cena é A aquela, cena é tem que aquela, aproveitar, se eu socorrer não tem mais cena, né. entende? Então, assim, essa relação que as pessoas estão tendo, né? Então, assim, é algo que precisa ser refletido, precisa ser analisado, né? Para que a Eu gente acho que esse seria o possa, principal tratamento, né. sim, As sim, pessoas se tratarem, autotratarem, né. sim, E buscar pontos como esse ajuda, aqui, buscar ajuda. buscar Eu ajuda. acho que seria buscar ajuda necessariamente, alguns fatos, eu creio que outros não, porque é uma questão de educação, talvez, de conscientização de que é possível, vamos corrigir, é possível, vamos fazer a nossa parte. O glamour, como você disse, o desejo pelas conquistas, pelo sucesso, sabe? Isso eu acho que atrapalha a ascensão das pessoas no seu contexto geral, porque eu sempre digo, trabalhe, os seus recursos virão por consequência do seu trabalho. Trabalha, faz a tua parte, que seja boa, procura fazer o melhor que você pode. Alguém está vendo, Sim, sim. né? Eu acho que já é uma contribuição em todos os sentidos, inclusive nesse de cuidar das pessoas, né? Sim, sim. E passa muito pela questão também do afeto, né? Hum, Então, nós já vivíamos, né? E a gente vê muito falando agora
que é a pandemia, que falou sobre o distanciamento, né? O distanciamento na pandemia, né? Ele foi um distanciamento, a meu ver, muito superficial, porque ele já existia, né? É, Vamos fazer o distanciamento social. Por questões de saúde, né, sanitária, vamos fazer o distanciamento. Só que as pessoas, anteriormente à pandemia, elas já estavam afastadas, sim. isoladas. Por quê? Você chegava num restaurante, e isso também ainda é recorrente, todo mundo está no celular. Então as pessoas não dialogam mais. Então as pessoas não têm mais o tempo para se curtir, para tomar um café, para conversar. Né? Por quê? Porque elas estão ali antenadas ali no É celular, verdade. né? É. Então, assim, é aquela questão de estava próximo dos distantes e distante dos próximos. Distante dos próximos. Porque, então, a pandemia ela veio para também Também. revelar isso, né? Foi uma acentuação de uma situação emocional e social que a gente já estava vivendo, Sim. né? Então, assim, é importante a gente pensar sobre a questão do tratamento, é um desafio, né? E nós pedimos realmente que as pessoas elas possam eh, ser generosas com as outras, né? Serem cuidadosas com as outras. As pessoas, eu percebi, Leite, que isso é uma conjuntura total. As pessoas não atendem mais bem nas lojas. A É gente chega mesmo. nas lojas, elas É. estão. Uma vez eu cheguei no supermercado e quando a moça terminou de me atender, eu digo: Moça, você tá bem? Por quê? Eu digo: É porque eu tô percebendo que você não tá bem. A lágrima desceu. Entende? Porque as pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão amarguradas, né? E assim não tem um cuidado, É. entende? Eu diria, quando você falou no quesito da pandemia, eu diria que a pandemia até veio foi para nos ensinar a humanização. E a época da pandemia, isso até de certa forma aconteceu. Só que durou tão pouco tempo, diferente de uma doença, como a depressão ou outra, uma ansiedade ou outra qualquer, que durou tão pouco tempo que não precisou de remédio, ela curou. As pessoas não se lembram mais o que é humanização. As pessoas eh, esqueceram o processo humanitário, o respeito às pessoas. A pandemia veio para dizer: olha, existe a humanização, as pessoas existem, estejam mais próximos, sejam mais amáveis, conheçam, estejam mais próximos. Não agora, agora eu quero vocês distantes, mas sejam mais humanos, mesmo distante. E, enfim, hoje isso não está acontecendo. É impressionante, mas, professor, nós precisamos fazer aqui o intervalo comercial para tomar um cafezinho, dá certo? Dá certo demais. Que era rapidinho, eu já me delicei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral São Geraldo, já aprendi um pouco mais com o doutor Tiago aqui nesse intervalo, mas agora eu quero agradecê-lo, doutor Tiago, muito obrigado por esse momento, muito oportuno, você me deixou algumas deixas aqui para que eu possa construir novos debates aqui, eh eh, como a humanização, como a individualização das pessoas, como uma série de fatores que que me veio à mente, para que eu possa provocar novos temas aqui no programa, tá, oportunamente. Mas eu quero te agradecer por esse momento, né, te desejar sucesso, quero que você deixe suas redes sociais aqui, e dizer que volte mais vezes, que para mim será sempre muito bem-vindo, para que eu possa lhe servir o cafezinho, motivo de orgulho. Com certeza, Leite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Sempre é muito bom a gente poder compartilhar conhecimento, aprender, né? E ensinar ao mesmo tempo, Sim, né? Que a sim. vida da gente só vale a pena se for assim, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que você está de parabéns por abrir as portas para que as pessoas possam trazer seus conhecimentos, suas experiências, né? Então, é uma honra para mim estar aqui. Agradecer a você de casa, né? Que acompanha esse trabalho,
magnífico do Leite, né, do programa Café com Leite, e dizer que ainda dá tempo da gente ser mais humano, da gente ouvir mais as pessoas, da gente compreender mais o espaço das pessoas e construir uma sociedade mais justa, construir uma sociedade menos vaidosa, né, e mais afetiva. Mais afetivo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu quero só aqui deixar minhas redes sociais, né? Quem tiver interesse, nós temos lá no Instagram, né? Instituto Tiago Underline, que é o nosso canal maior de comunicação, e tem também o nosso WhatsApp, né? Que é onde nós tiramos dúvidas sobre questões de saúde mental, que é o 88-9712-5517, e a gente está à disposição para todas as Pronto, dúvidas. vamos colocar aí nos caracteres aí, quem quiser acessar e quem não conseguir encontrar através das redes sociais do Dr. Tiago, entre em contato com nossa produção que nós o encontramos e passamos para você, né, doutor? Sim, sim. Doutor, muito obrigado mais uma vez, Eu que viu? agradeço. Agora eu também tenho que olhar no seu olho e dizer muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, e em especial mandar um abraço aqui para Daniel Souza lá no Horto, Diogo Macedo lá na cidade do Crato, Rosângela Santos no bairro São Miguel, aqui em Juazeiro do Norte, tem São Miguel no Crato também, viu? Camila Bernardo em Barbalha, Adriana Feitosa e seu esposo Marcos, seu esposo Marcos, lá aqui no bairro Limoeiro, mandar um abraço também aqui, aproveitar e mandar um abraço para Vicente, meu irmão, que está me acompanhando. Obrigado, Vicente, boa recuperação, viu? Que Deus lhe proteja e lhe dê saúde para que você continue sempre na labuta do nosso dia a dia. Doutora Francisca, advogada, que também todos os dias está ligada no programa, sempre manda uma mensagem para a gente, carinhosamente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá? E a você, muito obrigado. Estarei de volta sempre aqui com mais um convidado para você, com mais um tema relevante para você ficar bem informado. Café com Leite, você, beijo a todos, fiquem com Deus. E que